Podem se sentar. Nós estávamos ministrando o capítulo 10 de Daniel e nós encerramos a doutrina um pouco mais cedo devido à necessidade de orar um pouco. E eu gostaria de voltar no capítulo 10 só um pouco e depois entrar no 11. Se ficar no 11 a gente prega depois, eu não sei. Não preocupe com isso não, amém? Vamos devagar e eu tenho certeza que Deus vai falar. Então a gente estava falando sobre batalha espiritual. Nós falamos que por que a demora da resposta para Daniel? Se Deus mandou o anjo no primeiro momento que ele começou a orar e buscar ao Senhor, por que o anjo só chegou dia 21 dias depois? Nós notamos que há uma batalha espiritual, que é o mundo invisível. E para exemplificar, eu disse para os irmãos que nós cremos num mundo invisível, que é real, material, de germes, de átomos, né? Nós sabemos que tem os elétrons, tem os nêutrons, a gente não vê ao olho nu, mas nós estudamos, nós sabemos que existe isso. Então nós acreditamos no mundo material, embora ele seja invisível a olho nu, aos nossos olhos, sem auxílio de um microscópio que vai aumentar ele várias vezes. Eu não sei se eu já falei aqui, mas uma vez o meu cunhado comprou um microscópio que ele aumenta não sei quantas mil vezes, e foi possível ver pelo na minha mão. Você sabia que na sua mão tem pelo? Você já viu cabelo na sua mão? Já viu? Mas você sabia que tem? Se você botar um microscópio que aumenta aí uma quantidade de vezes, você vai ver algumas coisas na mão que parecem fio de cabelo. Você vai falar assim: não é possível um negócio desse não. Não tem não. Eu não vejo a olho nu, mas existem muitas coisas que, embora eu não veja, existe. Quer uma? Quem já viu um vento? Quem é que viu um vento? Alguém já viu? Não é possível ver o vento, mas você sabe que tem vento, ainda que você não sinta. Por exemplo, a samambaia está meio sacudindo ali, ó. Tá? De vez em quando ela dá uma sacudidinha. Significa que tem um vento ali. Se eu estiver dentro de casa, olhando pela janela, tudo fechado, eu não estou sentindo o vento, mas eu vejo as folhas da árvore balançando, todas as árvores da rua balançando. Possivelmente tem uma corrente de ar ali, sim ou não? Então a gente acredita numa coisa invisível, que é material, que está agindo no mundo físico, que você pode perceber com outros sentidos. Por exemplo, com o tato, né? Seria o tato para sentir o vento, né? Você sente na pele o vento passando. Então é possível, tá? E aí nós entramos no mundo espiritual, de anjos, demônios, de Deus e de Satanás. E eu queria falar nessa noite de duas coisas que são artimanhas de Satanás para enganar as pessoas. A primeira artimanha de Satanás é: eu sou um leão, eu sou forte, aqui comigo não tem negócio não. Ele se mostra como um alto poderoso, um grande poder, mas na verdade ele não é onipotente. Ele tem seu poder? Tem, mas ele não é onipotente. O único onipotente é o Deus que nós servimos. Ele é onipotente. Todo o poder está em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor.
A Bíblia chama esse estágio de Satanás como o leão que ruge, mas não é leão. Satanás, a Bíblia diz que ele é como o leão que ruge. Ele ruge fazendo barulho igual um leão. Mas ele é leão? O leão da tribo de Judá chama-se Jesus, segundo a Bíblia. Ele é o leão de verdade, o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Então Satanás, ele vai entrando no mundo como se ele fosse o poderoso. As pessoas procuram no centro de macumba, espiritismo, porque acreditam no poder do mal. Existem linhas do espiritismo e do candomblé que são linhas pesadas, em que acreditam no poder do diabo. Você já ouviu muitos testemunhos de alguns bruxos que depois se convertem, e eles dizem: eu parei de servir a Satanás quando eu fui fazer um trabalho para um crente, e aí quando eu fui fazer, ele falou: isso aqui tu não mexe não, esse aqui é do filho lá é do homem lá de cima. Satanás falando para ele. Ele falou: opa, peraí, tem alguém mais forte do que o diabo, eu quero servir a esse. E se renderam ao Senhor Jesus e foram trabalhar para o nosso Deus. Então Satanás, ele não tem todo o poder, ele tem um pouco de poder. Eu costumo dizer o seguinte: o poder de Satanás está abaixo do meu sapato. Do meu sapato até o infinito está o poder de Deus. Essa é a diferença de Satanás para Deus. Qual? Toda diferença. Não há jeito de comparar. Satanás, ele sobe acima do trono de Deus, no seu coração, ele almeja, ele deseja subir às mais altas alturas, ao céu dos céus, e colocar o seu trono acima do trono de Deus, e ser semelhante a Deus. Nem querer ser maior do que Deus ele quis ser, porque ele sabia que é impossível, mas ele botou no coração ser semelhante a Deus. E o Senhor o precipitou para a terra, ele foi derrotado. Só no momento que subiu ao seu coração esse desejo de ser maior do que Deus. Então o Satanás, ele não tem todo o poder. Nós estamos numa batalha espiritual. Aqui durante o culto, enquanto eu prego, há muitas coisas que chamam atenção, que nos quer tirar a atenção. Tem gente que tira a atenção quando uma criança chora, quando uma criança corre pela igreja. Não, meu irmão, concentra, atenção. Vai haver várias coisas para tentar tirar a semente que Deus está lançando nesta hora na terra do seu coração. Não permita que a semente, que a palavra de Deus que vai fazer fruto no seu coração, que vai te dar força para ser um verdadeiro cristão, seja arrancada do seu coração. Não permita. Então, em primeiro lugar, Satanás tenta se passar por um todo-poderoso, por alguém que se intitula como aquele que não tem ninguém que possa resistir, que a tentação na sua vida, você só tem uma coisa: cair. Você não pode resistir à tentação de Satanás. É mentira. Satanás, ele não pode saber o meu pensamento, ele não sabe os meus pensamentos. Há pecados que são só na minha mente. Peça perdão, clama a Deus, fala com o Senhor, peça perdão daquilo que você pensa. Não permita que os seus pensamentos venham a brotar e sair pela sua boca. Nem tudo a gente precisa falar. Há coisas que você pode falar com Deus no secreto, no coração, e Deus ouve, Deus faz, Deus aprova, e Deus dá prova que Ele escuta você. Falando nesse momento, eu lembro de minha esposa, antes da gente casar, era namorada. Eu não sei se já falei aqui. Quando eu ficar lá para o segundo ano, terceiro ano, quanto mais for passando, eu vou repetindo as histórias, tá? Não preocupa não. Aí eu estou lá na casa da minha esposa, na época de namoro, e um dia ficou só eu e ela. O pastor saiu todo mundo,
E eu estou lá na casa dela muito cansado, tinha vindo da faculdade, fazer uma faculdade teológica aqui na UPS. E desci para lá, sem almoçar, sem nada. Chegava lá, ela está com fome? Eu não, estou tudo bem, tudo certo. Sem almoço, sem nada, a não ser folgado, né? Porque tem gente que vai para a casa da sogra, do sogro, não é nem nada ainda, não pode nem chamar de sogro e sogra que não casou, mas já chega botando o pé em cima do sofá, já chega todo folgado. Eu tentei não ser tão folgado. E aí ela virou para mim e falou assim: deita no meu colo, assim, colocar a cabeça no colo dela. Eu estava sentado num sofá de 2 ou 3 lugares, não me recordo, acho que. Ela falou assim: coloca a cabeça aqui no meu colo, deita aqui no meu colo. Irmão, eu estava cansado, mais de 2 horas da tarde, saí cedo, mais de 7 horas da manhã, pegando o ônibus, indo para a faculdade, voltando. Era para mim pular logo, né? Falar: opa, deixa eu pular aqui. Sabe o que eu fiz? Eu só desci o corpo assim um pouquinho, encostei a cabeça no ombro dela e falei assim: aqui tá bom. Depois que ela me contou o que ela fez, eu falei: meu Deus do céu, quase que eu perdi a bênção. Ela fez prova com Deus. Ela falou: Senhor, eu vou mandar ele deitar no meu colo. Se ele deitar, ele não é o meu. Você tem coragem de fazer essa prova? Você tem coragem de fazer prova com Deus? E quando Deus fizer, você tem coragem de falar: esse não é o meu, e sair fora? E eu fui salvo pela graça de Deus, porque o Senhor foi bom demais comigo. Porque se fosse pela carne, eu já tinha deitado, irmão, botado o pé para cima, não tinha ninguém, só eu e ela. Mas o Senhor foi misericordioso, o Senhor escuta o nosso pensamento. Satanás não sabe o que você pensa, Satanás não sabe a oração que você está fazendo, quando você está se aproximando de algum lugar. Senhor, teu sangue há poder, Senhor, envia os teus anjos, Senhor, me ajuda, Senhor, vai comigo, Senhor, me livra do mal. Satanás não está nem sabendo, acha que você está olhando, distraído, e você está orando em espírito, não é em espírito de oração não. Orando em espírito, Deus escuta a sua oração. A segunda mentira de Satanás, a segunda estratégia de Satanás é dizer que ele não existe. Isso é coisa, conversa, eu não existo não. E muita gente fala: Satanás não existe não, rapaz. Satanás é as pessoas que fazem o mal que é Satanás. O inferno é aqui na terra. Que céu o que, rapaz? O céu é quando você está tudo bem em casa. E o inferno é quando a gente sai na rua. Tanto de coisa ruim acontecendo, o inferno é aqui mesmo. Mentira de Satanás. Ele engana, ele vai com ardil. Na primeira, quando ele se faz, ele tenta te amedrontar. Na outra, ele te seduz. A segunda, ele vem como um anjo de luz. Como dizem, de sapatinho de algodão. Ele vem sem fazer barulho, sem fazer alvoroço. Ele não vem virando as coisas de cabeça para baixo não. E muitos crentes estão aqui na igreja desse mesmo jeito, acreditando nessas mentiras tudo. Ora, tudo é culpa do diabo. Até quando o gás acaba, fala: a culpa é do diabo. Até parece que foi o diabo que cozinhou o mês todo em casa. Tudo é culpa do diabo. Você conhece esses crentes? A água acabou na rua inteira, mas a culpa é do diabo. A luz acabou, a culpa é do diabo. Eu não estou dizendo que o diabo ele não está interferindo nas coisas. Sim, nós temos que acreditar que existe um mundo espiritual, que aquilo que é de Deus vai sofrer resistência. De quem? De quem não quer que aconteça. Deus falou, Deus prometeu. E porque Deus falou e prometeu, vai ser simples? Não. Vai haver luta, vai haver resistência, mas cabe a mim perseverar em oração. Cabe a mim continuar crendo. Deus falou, vai fazer. Deus falou, vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer. Amém?
Agora vem a pergunta: se Deus é todo poderoso, Satanás também tem o seu poder, maior do que o poder do homem, tá bom? Satanás tem mais poder do que um homem. Porém, quando nós lutamos com as armas de Deus, não lutamos com as nossas próprias armas, nós lutamos com as armas espirituais, que são poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Paulo, ele vai falar: revestivos de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra o principado. Cada país tem um demônio que tenta influenciar, e esse demônio, como um príncipe, tenta influenciar a política, influenciar aquilo que vai disseminar o mal. O mal dentro da sociedade, pode ser a televisão, pode ser qualquer coisa. Nós temos a Rede Globo, que tem um Sente Macumba dentro dela. Quando eu ligo a Rede Globo, estou assistindo as novelas, aquilo ali foi consagrado aos demônios. Mas se a gente fala que o pastor é radical. Quem quer assistir sua novelinha, assiste. Não estou na sua casa e nem vou desligar sua televisão. Mas existem muitos que estão se alimentando daquilo e praticando aquilo. O problema não é ver. O problema é aquilo ali virar natural. O problema não é ficar ouvindo algumas pessoas que são indecentes, imorais. Não. O problema é aquilo entrar no meu coração, aquilo fazer parte do meu caráter, aquilo fazer parte da minha personalidade. É eu deixar eu ser influenciado por este mundo. E o Senhor está falando: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos no Senhor, na mente de Cristo. Temos que ter a mente do Senhor no nosso coração. Amém? Então, essas duas mentiras, né? Não faz mal, ninguém está vendo, todo mundo está fazendo, que Satanás o quê? Não tem o mal, é o homem que é ruim, que é bom. Ele fica tentando se esconder. Mas quando buscamos o Espírito Santo, quando entramos no mundo da oração, porque eu falei, o que fazer se a guerra é espiritual? Se o anjo não deu conta de trazer a resposta, se o anjo foi barrado por um demônio, se um demônio, príncipe da Pérsia, subiu aos céus e impediu o anjo de descer com uma resposta, o que eu devo fazer? Quem sou eu contra Satanás? Quem sou eu contra os demônios? Eu não tenho que me preocupar com o diabo, eu não tenho que me preocupar com o demônio, com o príncipe da Pérsia, eu não tenho que me preocupar com nada disso. Daniel não sabia de nada que estava acontecendo, mas Daniel perseverou em oração. O que eu e você temos que fazer é tomar atitude de entrar na dimensão espiritual. Como eu transcendo essa vida física para a vida espiritual? É quando eu dobro os joelhos, é quando eu falo com Deus, é quando eu entro no mundo espiritual de cabeça, é quando eu passo em momentos de oração. Eu não entro no mundo espiritual cantando musiquinha, andando por aí, passeando. Não. Eu entro no mundo espiritual quando eu falo com Deus, quando eu me lanço aos seus pés, quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço a minha inconstância, quando eu reconheço as minhas dificuldades. Aí o Senhor Deus poderoso vem sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu transcendo este mundo espiritual quando eu choro na presença de Deus. As minhas lágrimas não caem apenas no chão. Diz a palavra que Ele recolhe as nossas lágrimas e que Ele leva as lágrimas diante do Senhor. Ele diz que enquanto eu não tenho palavras, mas apenas estou gemendo na sua presença, o Espírito Santo de Deus leva os meus gemidos na presença do Senhor e traduz o meu gemido. Ei, barabachou, bareberiano, barabás.
Roxelianas, Ele escuta a sua voz. Vale a pena ser homem de oração, mulher de oração. Não vamos sobreviver ao anticristo. Não passaremos pelos princípios de dores se não formos homens e mulheres de oração. Parece que sempre o pastor vem, troca o pastor e o pastor fala: tem que orar, tem que jejuar. Parece que o disco não muda. É porque esse é princípio bíblico. Coloquei hoje no WhatsApp, que a oração e o jejum são pilares da vida cristã, e que Arão e Ur simbolicamente representam a oração e o jejum na vida do crente. Assim como Arão e Ur sustentaram a mão de Moisés e o exército, o povo de Deus foi vitorioso, da mesma forma, se você orar e jejuar, você vai ter vitórias. A sua vida será uma vida vitoriosa. Mas para ser vitorioso eu tenho que passar por lutas. Você já viu alguém ser condecorado sem passar por guerra? Não existe general 5 estrelas, é marechal, né? Não existe marechal se não for na guerra. O general só é promovido a marechal se for para a guerra. Enquanto está na paz, vai embora general, dá graças a Deus que não teve guerra, Mas tem um cargo que é só para momento de guerra. Então só terei vitórias se eu lutar. Se eu não lutar, não terei vitória. Mas que luta, pastor? É o mundo espiritual que muito crente ignora. Muitas coisas acontecendo na nossa vida, puxando para trás, e às vezes a gente não entende, a gente não compreende. O pastor não gosta de mim. Será que a culpa é do pastor? Depois que esse pastor veio para essa igreja, aí agora eu estou assim, eu não leio mais a Bíblia. A culpa é minha, você não lê a Bíblia. Eu nunca mais vim na consagração. A culpa é do pastor. Sabe por quê? Porque nós aprendemos com Adão e Eva a botar a culpa em outra pessoa. Isso é mal do pecado. Então o mundo espiritual existe, o mundo espiritual é real, está aí. O que eu devo fazer? Igual Daniel, dobrar os joelhos, perseverar na oração, jejuar. Como eu disse na doutrina anterior, o jejum potencializa a oração. A oração fica mais forte. Ora, expulsar demônios só com oração, os discípulos tentaram, não conseguiram. Eles tinham fé? Você acredita se o discípulo tinha fé ou não? Andava com Jesus. Jesus fazia. Jesus dava ordem ao demônio, o demônio saía. Eles tinham fé? Tinha, mas não tinha vida de jejum. O que aconteceu? Foi expulsar um demônio, não deram conta. Jesus chegou e expulsou. E falou para eles: tem casta demoníaca, tem demônio que pode sair só com oração, só na fé. Mas tem casta de demônios, existe hierarquia de demônios que só sai com oração e jejum. Alguém já tentou expulsar uma legião de demônios? Alguém já viu uma legião de demônios, uma pessoa sendo expulsa, um demônio atrás do outro, e parece que o dia não acaba? Quem já viu? Levanta a mão. Quem já viu? Eu já vi. De estar orando, e a pessoa fala: o sangue de Jesus tem poder. Já foi embora mais uns 2 demônios. Aí daqui a pouco a pessoa entorta de novo, a pessoa fala de novo esquisito, o demônio já pegou outro, está na fila. E daqui a pouco expulsa outro, daqui a pouco expulsa outro. É porque às vezes é a quantidade de vida de oração, a quantidade de jejum, que Deus pode te fortalecer para expulsar essa casta demoníaca igual Jesus. Sai um por um aí, vai, caça um caminho aí, some, desaparece. O Senhor é poderoso. Existe no mundo espiritual. Capítulo 10, 11 e 12, a mesma história. Capítulo 10, como se deu a visão? O que aconteceu para que a visão chegasse? Capítulo 11, a visão em si. Então nós estamos no capítulo 11.
capítulo 11. É necessário a gente fazer algumas coisas aqui para a gente compreender. Existem 4 divisões, poderia dizer assim. Primeira divisão, versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 4. Nessa primeira divisão, nós vamos ter aqui final do reino da Pérsia e o reino de Alexandre o Grande. Então o anjo vira para Daniel e fala: Daniel, eu vou te falar a verdade sobre tudo que você tem visto. Sabe aquela estátua que você viu lá atrás? Que o rei viu? Cabeça de ouro, braço de prata, ventre de bronze, pés de ferro, né? Com pés com os dedos de barro. Sabe aquela estátua? Sim. Sabe os animais lá do capítulo 7? Estou lembrado. Então nós estamos aonde aqui agora? Capítulo 11. Vai falar do ventre de bronze. Vai falar do terceiro animal. Vai falar do leopardo com 4 asas. É aqui que nós estamos, nesse pedaço da estátua e do animal, o terceiro animal. Então vai vir bem destrinchado. Quem é o terceiro animal? Alexandre o Grande. Tem 4 asas, porque ele tem 4 generais. E aqui os versículos vai dizer que quando ele cai, aqui, os 3 reis estão na Pérsia, e o 4º será aniquilado e de grande riqueza. Então vai ter 3 reis. Quando eu estava estudando, tem até os nomes dos reis que vieram depois do Ciro. Mais 3 reis. Logo após vem o 4º rei. Qual o rei? Artaxerxes ou Xerxes. Bom, quem é esse rei? É o rei Assuero, melhor dizendo. Esdras, capítulo 1, versículo 4. Diz que o último rei Pérsia, grande de notabilidade, que o anjo está querendo destacar, é um riquíssimo, de grande riqueza. Então vamos para a maior festa que aconteceu na Bíblia. Se você encontrar outra maior, tu me fala. Vamos lá? Abre aí, lê. Quem encontrar, lê para mim. Esther 1, 4. A maior festa. Aí você vê se tem riqueza ou se não tem riqueza. Quem já viu festa aqui de uma semana? Na roça que tinha isso, né? Festa de uma semana. Festa de uma semana com bebida, com comida, churrasco. Mas não vai ter suco, vai ter alguma coisa aí. Olha aí. Lê aí para mim, por favor. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Irmãos, aqui, do versículo, vai passar quase 200 anos para sair do rei Ciro, dos reis da Pérsia, tudo e entrar em Alexandre. Aproximadamente isso. Uma boa quantidade de anos aí, mais de 150 anos. Do versículo 5 ao versículo 20, mais 150 anos vão acontecer para isso aqui. Então Daniel está tendo uma visão de um futuro longínquo. Estamos no ano aqui 500 e pouco, e ele tem uma visão do ano 300. O que vai acontecer no ano 300? No ano 170 e pouco, que vai acabar o versículo 20, estamos ali mais ou menos no ano 175. Então 150 anos aí de história. Você pode ver, alguns comentaristas colocam o nome dos reis que estão aqui. Dos 16 reis do reino do norte e do reino do sul, 13 estão sendo trocados aqui na Bíblia. O anjo falando, o reino do norte ganhou do reino do sul, o reino do sul ganhou do reino do norte, o reino do norte ganhou do reino do sul. Ele vai falando das guerras, tentou se alinhar, tentou fazer união, fazer uma aliança, tudo isso pelo casamento, tudo isso tem
na história. Então, esse rei aí, 180 dias de festa. Irmãos, a gente brinca, né? E diz que o Brasil só começa a funcionar depois de quê? Só que a gente não vai festando do primeiro dia até acabar o carnaval, né? Que seria 3, 4 meses. Lá, o reino só começava a trabalhar depois do meio do ano. Se começar dia 1º de janeiro, só acabaria dia 30 de junho. 6 meses, 180 dias de bebida, de tudo quanto é coisa. E quando acabou a festa de 180 dias, o rei estava bêbado. Chama a rainha Vasti. Até o pastor falou isso, né? Entra a Vasti para poder fazer ela apresentar, e ela não quis vir, e ela perdeu o reino aí. É esse mesmo rei que depois Esther passou a ser a rainha. Amém? Então, versículo 2, né? Esse rei, Xerxes, ele leva 900 homens, exército, para guerrear contra... Irmãos, é pouco ou é muito? 900.000 homens para uma guerra. Você acha pouco? Irmãos, tem exército hoje aqui. Qual é o exército que tem 900.000 homens pronto para a guerra? A pé. Porque aqui era a pé, né? Talvez uns carros aí, umas carrocinhas. Já tinha o Egito, né? O Egito já tinha as bigornas, então poderia ter aí umas carrocinhas aí, uns cavalos. Mas 900.000 homens. Dizem que ele bastava ter 100.000 homens para ir contra a Grécia. E se ele fosse com 100.000 homens, ele não teria perdido a guerra. Mas ele foi com 900.000. Dar comida para todo esse povo. Atravessar de navio de um lado para o outro. Irmão, foi uma logística que gastou dinheiro. E quando ele pensou que não, ele perdeu a guerra. Mesmo com essa quantidade de gente, ele perdeu a guerra. Tá? Então, Alexandre o Grande aí vai assumir o trono quando ele tenta reunir contra a Grécia. Versículo 3: Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Na Bíblia, no capítulo 11, esse negócio de fazer conforme lhe aprouver, nós vamos ter no versículo 16, fará segundo a sua vontade. Versículo 17, fará o que lhe aprouver. Versículo 30, fará o que lhe apraz. Então já tem aí mais 3 vezes. Todas as outras 3 vezes vai ter perseguição ao povo de Deus. Só nessa primeira que não, que é o Alexandre o Grande. Parece que ele até foi favorável ao povo judeu, não atrapalhou muito a vida do povo judeu não. Mas todos os outros vão querer entrar, e depois eu vou explicar por quê. Entra e passa por cima de Jerusalém e detona tudo. Então nós temos aqui Alexandre o Grande no versículo 3: Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, partido, dividido em 4, aos 4 cantos aí dos ventos do céu, que representam os seus generais. Eu sempre esqueço o nome dos generais. Eu sei que tem o Ptolomeu, tem o Seleuco, tem o Cassandro, e tem mais um que eu sempre esqueço ele. Lisímaco. Isso. Obrigado, meu amigo. Então, esses 4. Mas quais os 2 principais que vai estar no texto da Bíblia? Os 2 principais vai começar agora no versículo 5 e vai até acabar o capítulo. Se a gente for, como alguns estudiosos dividem, do versículo 20 ao versículo 35, sendo um rei, do versículo 36 até o 45 sendo outro rei. Porém, há alguns que deixam só um rei, do versículo 21 até o último versículo, um único rei. Vamos estar falando disso um pouco mais à frente. Mas para os irmãos entenderem, nós estamos aqui com o rei Ptolomeu. Quando falar versículo 5,
Olha só, o versículo 4 ainda, né? Mas não para a sua posteridade. Então Alexandre o Grande não tem filhos. Alexandre o Grande não passa o reino para o seu filho. Ele morre com 33 anos de idade. Apenas 10 anos para ele conquistar o mundo da época. Alguns dizem que ele pegou uma doença lá na África e veio para a Babilônia e morreu na Babilônia. Outros dizem que ele foi envenenado na Babilônia, mas ele morreu e acabou, foi quebrado, conforme está escrito aqui. Mais de 300 anos, quase 300 anos antes de acontecer, já foi profetizado isso aqui, tá? Então aqui vai, na verdade, a profecia vai pegar do ano 522 até o ano 164 antes de Cristo, antes do Império Romano assumir. Esse capítulo 11 aqui, final do Persa, Medo-Persa, e todo o reinado do Alexandre. Embora Alexandre morre, os seus 4 generais assumem o mundo de então, divide o mundo e assume o mundo, tá bom? Então versículo 5, vamos lá. Eu vou falar Reino do Sul, você fala Egito. Vou falar Reino do Norte, você vai falar Síria, tá bom? Versículo 5. E se fortalecerá o Reino do Sul, e um de os seus príncipes, e esse se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Então, aqui tinha um rei, o Lisímaco, o Lisímaco que estava no Reino do Norte. Então, ainda, aqui é Reino do Sul, né? Aqui é Reino do Sul, aqui é o Egito mesmo. Aqui é Ptolomeu. Ptolomeu, aqui, no versículo 5. Eu falei Reino do Sul, os irmãos falam Egito. Egito é embaixo. A gente vai tomar por base Jerusalém, tá bom? Então nós temos a Palestina aqui no meio, no mapa. Em cima aqui, mais um pouco para a direita, eu tenho a Síria. Pouco acima, pouco à direita. Porque na verdade, existe o reino do leste e o reino do norte. Nesse versículo 5 aqui, o reino, diz aqui, se fortalecerá o reino do sul e um dos seus príncipes, e esse se fortalecerá, mais do que ele reinará, e domínio será grande o seu domínio, né? Terá domínio grande aí. Versículo 6. Mas ao cabo de anos, eles se alinharão. Quem vai se alinhar? E a filha do rei do sul, virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não concederá a sua força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiveram trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naquele tempo. Então, eles serão entregues. O que é isso aqui? Na história, vai falar de Berenice, uma princesa aqui do Egito, que é levada para fazer a união do reino do norte e do reino do sul, entre Egito e Síria, e o Egito. Irmãos, a Bíblia fala de 4 impérios mundiais. Não fala de outro império, na verdade fala de 2 antes, que são 6 impérios mundiais, certo? Nós estamos no 3º império mundial, sem contar com o do Egito e com dos assírios, que faria 5. Então o próximo reino é o reino romano, que é o 6º reino dos homens. Aqui acaba a história dos homens do 6º reino. Vai chegar o 7º reino, que é o reino dos céus. Amém? Ainda sobre a oração aí no capítulo anterior, o que nós podemos dizer? O fim da história, Deus dá para Daniel. O fim da história é a pedra que é arrancada sem auxílio de mão, jogada no pé da estátua, e desfaz toda a estátua, que vira pó, e essa montanha cresce, essa pedra cresce e vira uma montanha na face da terra. Isso é o Evangelho crescendo.
Esse é o Senhor Jesus entrando nos nossos corações. É a palavra de Deus atingindo o mundo e tomando conta do mundo. Amém? O Evangelho entrando aí nos nossos corações. Então, a gente tem aí o fim de tudo, é Deus reinando. No fim de tudo, Jesus é o vencedor. O anticristo é derrotado. Todos esses reis aqui são derrotados. Deus coloca na mão de um, depois Deus mesmo tira. Coloca na mão de outro, depois Deus vai lá e tira. Tudo isso aqui está acontecendo porque Deus falou que ia acontecer, porque estava nos planos de Deus. Toda vez que aquele rei queria virar Deus e a imoralidade crescia de maneira abundante, ele era detonado. Até um dos motivos que o Alexandre o Grande teve para não ter filhos, dizem que é por causa da homossexualidade. Alguns filmes trabalham tratando o Alexandre o Grande como homossexual. Então é um dos motivos que ele também não tinha filhos. Primeiro, porque morreu cedo. Segundo, porque a atração dele era outra coisa. Não tinha a atração por mulheres. Então, muitos fizeram isso. Muitos reis, muitos Césares entraram por esse lado. Talvez por isso que ele cresceu igual um meteoro e caiu tão rápido, porque ele já estava no auge da sua promiscuidade, do seu pecado, e Deus o derrubou e o abateu. Quando a sociedade começa, se uma igreja começa a enveredar para o caminho errado, começa a ir para o lado do material, começa a querer escolher pastores segundo o seu coração, e não esperar a vontade de Deus, para que Deus decida quem vai ser o pastor. Quando a gente começa a querer contratar o pastor, pastor, nós estamos querendo fazer entrevista com o senhor aqui, igual eu já contei numa doutrina anterior, que aconteceu lá em uma cidade, não posso ficar falando, não sei se eu falei da outra vez, se você esqueceu, acabou, vamos lá. E aí chamou o pastor, que era meu pastor. Eu sei disso porque o meu pastor falou comigo. Fulano de tal, lá da igreja tal, me chamou lá e falou para mim, ó, aqui o senhor vai ter 25 salários mínimos, mas o negócio aqui é o seguinte, é assim que canta a pedra. Tem muita gente rica, muita gente danata, muito médico, muito isso, então o senhor tem que ter uma palavra, contratando o pastor. Assina aqui o contrato, quase que botou o contrato para ele assinar. Quem domina a igreja somos nós, obreiros, nós é que administramos. O senhor vai só pregar. O senhor não vai mandar dar pitaco nas coisas, não. É a gente que resolve tudo. Quando a igreja cai para esse caminho, irmão, a queda dela está perto. É aquela igreja lá, né? Você é rica, mas você precisa comprar de mim. Você pensa que é boa, etc, etc, mas eu te digo, você é cega, pobre e nu. Você acha que está toda bonitona aí, cheia da presença de Deus? Eu nem passo aí na porta. Tem muito tempo que eu não entro nessa igreja. É o que o Senhor fala. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Não sei nem porque eu entrei nisso, mas vamos voltar aqui para o texto. Então Berenice, o que acontece com a Berenice? Ela casa. O Antíoco II separa da sua mulher chamada Laodiceia para casar com essa Berenice. E vai dar tudo errado. Já tem filho com ela. A Laodiceia vai, isso está tudo na história, tá, irmãos? Vai lá e envenena e mata todo mundo. É por isso que foi todo mundo aqui entregue e acabou. Isso está na história. Apenas a maioria dos comentaristas entram nesse assunto. Se você buscar um livro de comentário bíblico de um teólogo, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Amém? Mas por que eu estou falando esse aqui com detalhes? Porque eu não vou pregar tudo aqui em detalhes, não. Nós vamos passar direto. Amém? Entrando no principal. Então, o 7, mas do renovo das suas raízes, porque Ptolomeu II foi assassinado, o pai, Berenice foi assassinada, envenenada,
Então Ptolomeu III, filho dele aqui, agora que está falando nesse versículo 7 aqui, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar e virá com um exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, que matou a sua irmã, e vai derrotar o reino do norte. Então, aqui para os irmãos ver a riqueza de detalhes na profecia de Daniel. Daniel, irmãos, é um livro profético. No Velho Testamento não tinha Apocalipse. Apocalipse é do Novo Testamento, é de Jesus. Depois de Jesus, foi João que escreveu o Apocalipse. Depois de Jesus morreu e ressuscitou, lá no ano 60 e poucos, né? João escreve o livro de Apocalipse. Então não tinha o livro de Apocalipse a não ser o próprio livro de Daniel. Nós temos o livro de Isaías, alguns profetas que profetizaram várias coisas, mas o livro de Daniel é rico em detalhes. Então nós temos aqui essa história até o versículo 7 aí, que nós já falamos com bastante detalhes, né? O que acontece? Do versículo 5 ao 20, aproximadamente 150 anos se passam. 13 dos 16 reis que passaram pelo Egito e pela Síria estão descritos aqui. Se você pegar a história, você vai ver eles aqui, mais ou menos acontecendo. Nós temos uma outra tentativa de união dos dois reinos. Muitas são tentativas de guerra para tomar o poder, a maioria. Aí você fala, pastor, mas para que isso? O capítulo 10, no primeiro versículo, fala o quê? O que está escrito no primeiro versículo? A parte final do versículo aí, olha só. A palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Parece que não tem fim. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Por que guerra prolongada? Porque um guerreia de lá, o outro guerreia de cá, um guerreia de lá, o outro guerreia de cá. E no meio de tudo isso, Daniel está no meio, não Daniel. O povo de Deus está no meio. Nós vamos ver aí. Versículo 14. Vai falar: os filhos dos prevaricadores do teu povo. Povo de quem? De Daniel. O anjo está conversando com Daniel. Teu povo, então o povo de Deus. No versículo 15: tomarão a cidade forte. Aqui, nem o seu povo escolhido. Eles vão tomar o Egito e vão tomar Jerusalém, a Palestina. Então nem o povo escolhido vai subsistir a essa força que vai descer aí do norte. Então, versículo 16: fará segundo a sua vontade, estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Terra gloriosa é a terra de Jerusalém. Então a guerra não sai de Jerusalém. Pastor, mas o que está acontecendo, pastor? Por que está falando de guerra desse jeito? Aí olha só, versículo 17, fala de um outro casamento aí, né? É outro casamento, a marcação minha aqui é porque é outro casamento. Alguns dizem que é a Cleópatra que vai ser oferecida aí ao rei. Alguns comentaristas vão trabalhar nessa questão aí. Nós temos o versículo 28: o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Então, ele vai contra o santo concerto, no versículo 28. No versículo 29, também se indignará contra o santo concerto. Está dentro do versículo aí, irmãos. Eu não estou lendo o versículo do começo.
e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiveram desamparado santo conserto. Então está trabalhando a Jerusalém. Vamos lá, vamos contextualizar. Isso aqui eu anotei aqui. Vamos contextualizar o capítulo 11. Por que Daniel estava orando? Daniel estava orando pelo que, irmãos? Eu vou ter que dar prêmio para ver quem acerta. É a doutrina anterior. Fim do cativeiro. O que aconteceu com o fim do cativeiro? Começou o quê? Eu falei que teve 3. Tiveram 3 decretos para o povo voltar para Jerusalém. Voltou a construção do templo. Nós temos Zorobabel, que era o descendente do rei, fazendo a construção, levando o povo. Tivemos Esdras, levando o povo e levando cantores para reavivar o culto de Jerusalém, consertar os altares, arrumar o templo. Depois nós tivemos Neemias, que vai reconstruir os muros de Jerusalém. O que acontece? 2 anos depois, aqui no 3º ano, que eles começaram a fazer isso, para-se a obra. Sabe quanto tempo que a obra vai ficar parada? 15 anos aproximadamente. Mas Daniel está orando, e Deus está mostrando para ele o futuro. Não preocupa não, lá na frente vai ter guerra. Esse exército vai vir, vai guerrear. Jerusalém está no meio. Jerusalém vai ser assolada. Jerusalém vai ser destruída. Jerusalém vai acontecer. Vai ser levada cativa para cá. Vai ser levada cativa para cá. Vão profanar o templo. Vão. Mas o templo está sendo reconstruído. Mas ele está falando de uma nova profanação do templo, que possivelmente aconteceu com Antíoco ou com Tito, depois de Cristo. Antíoco antes de Cristo, Antíoco 4, Epifânio, e o Tito no ano 70 depois de Cristo. Nesses 2 lugares parou-se o sacrifício, foi profanado o templo. Então Deus está falando para Daniel: Daniel, vai acontecer tudo isso. Mas versículo 32 para você. Alguém lê para mim? Lê o 32 aí para mim, por favor. Enquanto isso eu tomo água. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Está tendo guerra, está tendo destruição. Israel não vai ser o centro do mundo político, governando o mundo. O povo de Deus que está cativo, que saiu do cativeiro para consertar a cidade, não vai dominar o mundo. Deus está falando isso aqui com Daniel. Porque às vezes, irmãos, a gente quer ser o mais rico da rua, a gente quer ser o mais de tudo quanto é coisa material, e a gente esquece do principal. Mas o povo que conhece seu Deus, mesmo tendo problema com guerra, mesmo tendo problema com profanação, mesmo tendo problema com falsos, com aqueles que são tipos de anticristo, mesmo quando o anticristo vier, o meu povo que conhece ao seu Deus vai se esforçar e vão fazer proezas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que vocês não entenderam. Enquanto está acontecendo tudo que está acontecendo na história do mundo, existe um povo que decidiu conhecer a Deus. Existe um povo que ama esse Deus. Existe um povo que dedica a sua vida a esse Deus. Aqui está dizendo que você vai se esforçar, embora o mundo está em decadência, embora o mundo está em declínio, embora nós não somos o centro do mundo, embora parece que a perseguição está chegando, porque todas as vezes que eu falei que vai acontecer, que o rei vai fazer de acordo com a vontade dele, que está mais aqui para frente, que eu citei os versículos, todas essas vezes a perseguição contra o povo de Deus. Todas essas vezes o povo vai ser destruído. Todas essas vezes eles vão perder
riquezas. Não se preocupe, se esforce, fique firme, tenha fé, creia, mantenha a barricada, mantenha o altar de Deus na sua vida, mantenha a sua alma na presença do Senhor, continue orando, creia. O Deus poderoso uma hora vai se levantar e vai trazer vitória para a sua igreja. O seu povo não ficará em opróbrio para sempre. Chegará o momento que o Senhor vai intervir na história do mundo, e vai ser quando Ele vai levar a sua igreja, seja ela arrebatada, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, na batalha final. Quer ver batalha final? E por isso há uma diferença. Nos primeiros versículos, do versículo 21 até o 45, alguns acreditam que seja Antíoco IV, o Epifânio. Outros acreditam que vai apenas até o versículo 35, e do 36 em diante vai ter o anticristo. E na verdade, o Antíoco IV é também uma prefiguração do anticristo. Pastor, o que é a prefigura, pastor? Irmãos, nós temos na Bíblia uma matéria chamada tipologia, que estuda os tipos bíblicos. Existem vários tipos de pessoas na terra que são tipos de Jesus, parecem Jesus, tipifica Jesus. O santuário, o tabernáculo, tipifica o céu, tipifica o trono de Deus. Os querubins ali na arca, dentro do Santo dos Santos, significa o altar de Deus, significa os querubins no céu, significa isso. É um tipo, é uma matéria que o homem pode ver, mas que na verdade é uma representação do que está no céu. Moisés, faça o modelo segundo viste no céu. Deus dá o modelo do tabernáculo para Moisés. Moisés recebe o desenho, ele vê as coisas e depois ele faz as coisas. Na verdade ele não faz nada. Deus coloca o espírito dele em algumas pessoas, move as pessoas e coloca no coração delas a unção, porque Deus capacita aqueles que se movem, aqueles que querem fazer a obra de Deus, e nessa capacitação fizeram tudo segundo o modelo que Deus tinha mostrado para Moisés. Tipo, vamos lá, um tipo de Jesus, Isaac. Isaac sobe um monte com o pai Abraão, lenha nas costas. Jesus sobe o monte Caveira com a cruz nas costas, com a lenha nas costas. Tipificação. Abraão fala: depois do terceiro dia voltaremos a vocês. Jesus fala: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E Isaac sobe, é colocado como sacrifício. Deus livra ele, coloca um cabrito no lugar dele, e ele volta, porque quando Abraão fala, Abraão sabe, porque Deus pediu para ele matar o filho dele lá em cima, mas ele sabe que Deus é poderoso para ressuscitar o filho dele se ele tivesse que matar. Então Abraão vai pronto para matar o filho. Abraão não sabia que o filho ia voltar, mas o filho voltou, porque Deus quis assim. Então isso é um tipo de Jesus, é um antetipo, não é nem antetipo não, ele é um tipo mesmo, uma tipologia de Cristo Isaac. Então quando Isaac volta e o pai dele está alegre, é a mesma coisa quando Jesus ressuscita dentre os mortos, que alguém morreu no seu lugar. No lugar de Jesus ninguém morreu não. Lá no caso de Isaac, até o cordeiro morreu no lugar dele, para representar o próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que morre no nosso lugar. São tipos. O cordeiro que era sacrificado uma vez ao ano tipificava a morte de Jesus na cruz do Calvário. O cordeiro, os bodes não poderiam pagar pecados, mas o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, pode apagar pecados. Eu não programei para falar isso hoje, irmãos. Eu estou falando outra coisa aqui, mas só para te mostrar que assim como tem o tipo de Jesus, a tipologia, tem também a tipologia que trata do anticristo. E a própria Bíblia vai falar: o espírito do anticristo já está no mundo. Tudo aquilo que vai contra Deus,
Deus contra a igreja, é o espírito anticristo atuando na igreja. E em alguns momentos é uma coisa mais acerbada, mais notória. E esses personagens, Antíoco IV e o Tito, são pessoas que foram bem próximas daquilo que virá a ser o anticristo. Amém? O que mais? Daniel, você está orando porque está triste, porque a obra da construção parou. Eu não vou nem, o anjo nem falou para ele, vai ficar 15 dias parado. Mas a história diz que ficou 15 dias não, 15 anos. Eu não sei nem se Daniel morreu, porque com 76, 78 anos de 86 anos de idade, 88, mais 15 anos, eu não sei quantos anos que Daniel viveu, a Bíblia não fala, mas aproximadamente aqui no terceiro ano ele tinha 86, 88 anos de idade, né? Possa ser que depois dos 15 anos ele possa ter visto ou não voltar à reconstrução de Jerusalém, tá bom? Então, Daniel, você está vendo isso? Lá está acontecendo o quê? Lá tem intriga? Tem um tal do Sambalate, tem um tal do Tobias lá. O pessoal parou, estão dizendo que eles vão ser rebeldes, vão rebeliar. Mandaram olhar até as crônicas do rei. Será que Daniel sabia disso ou não? Por que parou a obra? Parou a obra. 15 anos a obra parada. Preocupa com isso não, vai acontecer isso. Mas Daniel, eu estou no controle do mundo. Eu é que coloco o rei. Eu que tiro o rei. Essa é a lição de hoje. Eu coloco, eu tiro. Eu estou no controle. O mundo não está solto nas leis da gravidade. Não. Deus fez a lei, botou e deixou o mundo aí com algumas leis. Não. Existe um que controla os homens, que toda vez que o pecado daquela nação, daquele povo atinge o limite máximo, Deus vem e intervém na história do mundo, derruba o rei, levanta outro rei. Quando ele chega na promiscuidade mais alta, Deus derruba, levanta outro. Quando o povo foi para Canaã, foi por quê? Porque o povo que morava em Canaã era um povo mau, um povo promíscuo, idólatra. Deus fez o quê? Mandou matar todos e colocar o povo de Deus lá. Beleza, que maravilha. 490 anos depois, o povo entrou na mesma coisa, no declínio. O povo de Deus começou a pecar, a ser idólatra. O que Deus fez agora? Arrancou eles da terra prometida, destruiu o templo. Tudo é Deus que controla os eventos do mundo. É o Senhor que controla todas as coisas. Não se esqueçam disso. Satanás tem uma atuação. Satanás, eu costumo dizer, é como se fosse um cachorro bravo amarrado numa corrente, que a gente solta no quintal, e que ele só pode ficar no fundo do quintal. Quem for lá ele pode morder, pode até matar. Mas se você ficar de longe, ele vai latir, o coração vai disparar, você vai ficar com medo, mas você não será destruído, não será morto. Existe alguém no controle da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, desta igreja. E te digo mais, não sou eu que estou no controle dessa igreja, porque eu só estou aqui porque Ele me colocou. Irmãos, eu já tentei olhar de tudo quanto é jeito. Eu deveria estar em outro lugar, menos aqui. Mas quem fez foi o Senhor. Eu não posso falar outra coisa. Se não for o Senhor, se não for o Senhor que fez isso na minha vida. Ou você acha que em algum momento você também não tem isso? De chegar no lugar e você falar assim, gente, como é que eu cheguei aqui?
Foi o Senhor que mexeu com a estrutura deste mundo, que deu ordem aos seus anjos ao teu respeito, ao povo de Deus, e levou e fez entrar e fez sair, porque Ele controla todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode. Algumas pessoas falam do livre-arbítrio e algumas falam da predestinação. Tem nada a ver com o texto, né? A predestinação como sendo que Deus escolheu uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. O livre-arbítrio significa que Deus coloca chances, oportunidades. Umas a gente rejeita, mas outras a gente aceita. Aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador. Vem para a igreja, decide ser um bom crente. Aí uma vez você escorrega, mas você pede perdão, escolhe pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e falar: Senhor, agora me segura, me sustenta, e vem andando na casa do Senhor e vai fazendo a obra do Senhor. Alguns acreditam de um jeito, os outros acreditam do outro. No fim, meu irmão, o meu Deus, que é onisciente, vai saber ou não vai saber que você na 10ª vez vai aceitar Jesus? Que você só na 1000ª vez vai aceitar Jesus? Que você só no leito de morte vai aceitar Jesus? Ele sabe ou não sabe? Então, se Ele predestinou, ou Ele sabe por causa da sua onisciência, não significa que Ele não deu oportunidades, e que o homem não rejeita, que o homem não faça escolha. O homem rejeita quando ele não quer ouvir a palavra de Deus. O homem rejeita quando ele fica em casa, ao invés de vir para a casa do Senhor ouvir uma palavra dessa. A gente rejeita a palavra quando a gente sabe que fulano vai pregar. Eu falo: não vou lá não, porque fulano vai pregar. E quando ele prega, a coisa parece que fica mais apertada. Quem sabe Deus tem uma palavra para você e a gente fica fugindo da palavra de Deus. Mas vai chegar o dia em que Deus vai puxar os livros e vai pegar, igual o iPad que a gente faz assim para lá e para cá, e vai mudando de filme, mudando de figura, de foto. Vai pegar assim, rodar para um lado, rodar para o outro, e mostrar a tua vida, a minha vida, a vida da igreja, e vai falar assim: ó, aqui nesse dia aqui, ó, o pastor pregando lá e você em casa. Ah, não, pastor, Deus, eu estava muito cansado. Estava não, lá você não fez nada durante o dia, está aqui. Não, é porque eu deveria estar doente. Se eu fiquei em casa, está doente não, meu filho, olha a sua saúde aqui, ó. Aí mostra o coração batendo, mostra. Aí você fala assim: é, Senhor. Porque quando for a condenação, Deus vai colocar diante do trono e vai falar: isso. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Tem nada a ver com o texto hoje, essas últimas palavras, mas para os irmãos entenderem que Deus está no controle deste mundo. Louvado seja do Senhor. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.